Eu sou Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e deste canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, peço para que se inscreva. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo é tratar do tema grafos de conhecimento. Nós iremos ver ao longo do vídeo que se trata de uma sub-área dentro da inteligência artificial. Nele, então, iremos falar sobre representação do conhecimento, redes semânticas, o grafo de conhecimento propriamente dito. Vamos falar também sobre a semântica, que é um dos elementos básicos dos grafos de conhecimento, que diferencia o grafo de conhecimento dos grafos tradicionais, e da organização do conhecimento, que é outro elemento básico dos grafos de conhecimento e que não é uma preocupação dos grafos convencionais. Então, vamos ao vídeo. No vídeo anterior dessa série, nós vimos a importância do conhecimento dentro do framework KM Action. Vimos que ele desempenha um papel central dentro do framework. Neste vídeo, iremos tratar do tema representação do conhecimento, que é fundamental para que agentes humanos ou agentes tecnológicos possam executar ações inteligentes ou smart actions. A representação do conhecimento é um campo crucial da inteligência artificial, que se dedica a codificar e estruturar o conhecimento de forma que as máquinas possam compreendê-lo e utilizá-lo. Essa área é fundamental para o desenvolvimento de sistemas de IA mais inteligentes e autônomos, pois permite que eles aprendam e raciocinem sobre o mundo de maneira similar aos humanos. O KM Action já possui um vídeo que trata especificamente do tema representação do conhecimento, e nele vimos os vários modelos utilizados para isso, dentre os quais eu destaco as redes semânticas, sendo que neste vídeo iremos tratar de grafos de conhecimento, que são uma extensão das redes semânticas. Um grafo de conhecimento é um tipo específico de grafo. Um grafo, em termos de matemática, é uma estrutura que consiste em um conjunto de nós, também chamados de vértices, e um conjunto de arestas, também chamadas de links ou ligações, que conectam esses nós ou arestas. Um grafo de conhecimento é uma ferramenta poderosa para representar e organizar dados e informações de uma forma que seja legível por humanos e compreensível por máquinas. Um grafo de conhecimento atua como uma rede de entidades interligadas por meio de relações, formando um mapa abrangente de conhecimento dentro de um domínio específico. Para cada domínio de conhecimento, podemos ter vários grafos de conhecimento, representando e organizando o conhecimento ali existente. Em um grafo de conhecimento, os nós representam entidades do mundo real, como pessoas, lugares, produtos, eventos ou conceitos abstratos. Num grafo de conhecimento, as arestas representam as relações entre essas entidades, definem as conexões entre entidades, especificando como elas se relacionam entre si. Por exemplo, uma pessoa tem como endereço um local, uma organização tem como endereço um local, uma pessoa trabalha em uma organização, uma pessoa consome produto, uma organização consome produto. São exemplos, então, de relações entre nós num grafo de conhecimento. O que torna um grafo de conhecimento especial? Um dos aspectos é a semântica. As arestas em um grafo de conhecimento não são apenas conexões abstratas, mas têm um significado específico. Elas definem o tipo de relação entre as entidades. Uma das relações semânticas é a de sinonímia,
Um sinônimo é uma palavra ou uma expressão que possui o mesmo significado que outra, podendo substituí-la sem que haja prejuízo. Exemplos de sinônimo: objetivo é sinônimo de propósito. Outra relação semântica é de antonímia. Antônimo é toda palavra ou expressão que tem o sentido oposto ao de outra palavra ou expressão. No exemplo, início antônimo de fim. Além das relações semânticas de sinonímia e antonímia, nós temos agora duas novas relações semânticas, a de hiperonímia e hiponímia. Um hiperônimo é um termo com sentido mais genérico em relação a outro, mais específico. Já um hipônimo é um termo com sentido mais específico em relação a outro com sentido mais genérico. No nosso exemplo, nós temos que professor é um profissional e médico é um profissional. O termo profissional é um hiperônimo em relação a professor e médico, e professor e médico são hipônimos em relação a profissional. Os próximos dois tipos de relações semânticas são a meronímia e a holonímia. Na meronímia, é uma relação semântica entre duas palavras em que uma indica uma parte, que é o merônimo, relativamente à outra que indica o todo, que é o holônimo. No nosso exemplo, o carro é o holônimo em relação a motor e chassi, e motor e chassi são merônimos em relação a carro. Além das relações semânticas que vimos anteriormente, nós temos mais dois tipos de relações semânticas que são, respectivamente, a classificação e a exemplificação ou instanciação. Esses dois próximos tipos de relações semânticas, que são a classificação e a exemplificação ou instanciação, são os mecanismos que estão por trás da teoria dos conjuntos. A classificação e a exemplificação ou instanciação estabelecem relações semânticas entre conjuntos e seus elementos. Então, como exemplo, Adão e Eva são elementos ou objetos que pertencem ao conjunto pessoa. Adão é um elemento de pessoa, Eva é um elemento de pessoa. Já o mecanismo de exemplificação ou instanciação seria o inverso. O conjunto pessoa, ou a classe pessoa, tem como instância os elementos ou objetos Adão e Eva. Nos grafos de conhecimento, conjuntos ou classes vão ser denominados tipos, e nós podemos ter subtipos, supertipos, tipos que representam um todo, tipos que representam uma parte, e por trás disso estão as relações semânticas que nós vimos anteriormente. A semântica, como vimos anteriormente, é um aspecto específico dos grafos de conhecimento. E por meio das relações semânticas que foram mostradas anteriormente, nós podemos perceber que elas já introduzem algum nível de organização nos grafos de conhecimento. A partir de agora, nós vamos ver um outro mecanismo mais efetivo para a organização dos grafos de conhecimento. Esse mecanismo é o que nós chamamos de faceta. O mundo real, ele é complexo. Um grafo de conhecimento, ele pode adquirir uma tal complexidade que torna a sua legibilidade, o seu entendimento difícil. Para isso, então, nós vamos utilizar esse mecanismo de organização, nós chamamos de faceta. Então, nós vamos ver três tipos diferentes de facetas para a organização de grafos de conhecimento. O primeiro tipo de faceta são as facetas delimitadoras, que são baseados na teoria dos conjuntos, conforme podemos ver na imagem. Assim como as relações semânticas também se baseiam na teoria dos conjuntos. As facetas delimitadoras são os mundos, os domínios, os contextos e os segmentos. Então, nós podemos estabelecer as seguintes relações hierárquicas.
Um mundo ele é constituído de domínios, um domínio é constituído de contextos e um contexto é constituído de segmentos. Essas são, então, as facetas delimitadoras que nós vamos utilizar para organizar grafos de conhecimento. Outro tipo de faceta são as niveladoras, que são as camadas, os níveis e os planos. Essas facetas se baseiam no conceito de emergência dos sistemas complexos. O último tipo de faceta são as caracterizadoras, que são os aspectos e as dimensões, que procuram organizar os grafos de conhecimento em função das características ou relações entre os elementos de um grafo de conhecimento. As facetas delimitadoras podem ser os mundos, os domínios, os contextos e os segmentos. E um mundo ele pode ser composto por vários domínios, um domínio pode ser composto por vários contextos e um contexto pode ser composto por vários segmentos. Neste exemplo, nós podemos dizer que o mundo tecnológico é um mundo, o domínio automobilístico é um domínio que é parte do mundo tecnológico, o fabricante é um contexto que é parte do domínio automobilístico e a linha de automóveis esportivos é um segmento e é parte de um fabricante. E além disso, nós podemos dizer que carro esporte é parte da linha de automóveis esportivos. As facetas niveladoras vão organizar os grafos de conhecimento em níveis, planos e camadas, conforme veremos a seguir. Um exemplo de faceta niveladora do tipo nível são os níveis organizacionais ou empresariais, como nível estratégico, nível tático, nível operacional, onde dentro de cada um desses níveis nós temos os tipos presidente, sócio, diretor, no nível estratégico, gerente, coordenador, encarregado no nível tático, analista, assistente, auxiliar no nível operacional. Outro tipo de faceta niveladora são as camadas. No nosso exemplo, nós vamos utilizar o framework de Zachman, que é um framework para modelagem da arquitetura empresarial. Diferentemente dos níveis empresariais ou organizacionais, as camadas desse exemplo elas vão se dividir em dois grandes grupos, a camada de negócio e a camada de TI. E cada uma dessas camadas vai se dividir em subcamadas, como nós veremos a seguir. Conforme mencionado anteriormente, o framework de Zachman, ele vai se dividir em duas camadas. A camada de negócio, que vai conter duas subcamadas, que são, respectivamente, a perspectiva dos executivos e a perspectiva dos gerentes de negócio. Quanto à camada da TI, nós teremos três subcamadas, que correspondem à perspectiva dos arquitetos, à perspectiva dos engenheiros e à perspectiva dos técnicos. O terceiro tipo de faceta niveladora são os planos. E para isso nós vamos utilizar como exemplo o MOF, que é o Meta Object Facility da OMG, combinado com o nosso exemplo anterior do framework de Zachman. Ao modelar a arquitetura de uma empresa, utilizando o framework de Zachman, nós podemos fazer isso em 4 planos distintos, utilizando para tal o Meta Object Facility da OMG. No primeiro plano, então, nós temos o modelo de instâncias, que correspondem aos objetos do mundo real. No segundo plano de modelagem, nós temos os tipos, que vão corresponder a classes ou conjuntos desses objetos ou instâncias. No terceiro plano, nós temos os metatipos, que seriam conjuntos formados por esses tipos. E no quarto e último plano, nós temos os meta-metatipos, que são conjuntos formados por metatipos.
O terceiro tipo de faceta são as facetas caracterizadoras. Para isso, nós vamos utilizar como exemplo também o framework de Zachman, onde cada coluna desse framework vai corresponder a uma dimensão. E essas dimensões podem ser organizadas segundo aspectos. É o que nós veremos a seguir. A coluna What, ou dimensão What, ela corresponde aos elementos de conhecimento que são caracterizados como objetos ou tipos de objetos. A coluna How, ou dimensão How, corresponde aos processos. A coluna Where corresponde aos locais. A coluna Who corresponde aos agentes, que podem ser agentes humanos ou agentes tecnológicos. A coluna When corresponde à dimensão tempo. Aí nós temos os elementos de conhecimento que são caracterizados como evento. E a coluna Y vai corresponder às transições de estado ou mudanças existentes no mundo real. Para nós entendermos essa última faceta caracterizadora, que é a faceta do tipo aspecto, nós vamos estender o framework de Zachman agregando novas dimensões. Essas dimensões são a dimensão If, que corresponde aos elementos de conhecimento, que são as ligações entre objetos do mundo real. A dimensão Wish, que corresponde às intenções ou desejos da empresa ou da organização, cujo conhecimento está sendo modelado. E a dimensão Work, que corresponde às ações executadas pelos agentes de acordo com as intenções da empresa ou da organização, cujo conhecimento está sendo representado através do grafo de conhecimento. Essas dimensões, elas podem ser organizadas segundo a faceta caracterizadora do tipo aspecto. As dimensões What, If e Where vão corresponder ao aspecto estrutural do mundo real, as estruturas existentes dentro do mundo real. As dimensões Why, How e When vão ser organizadas segundo o aspecto comportamental, ou seja, elas correspondem ao aspecto comportamental do mundo real, que está sendo modelado ou representado. E, finalmente, as dimensões Wish, Who e Work, elas vão ser organizadas ou vão ser representadas dentro do aspecto motivacional do mundo real. Concluindo esse vídeo, podemos afirmar que o KM Action tem como um de seus principais propósitos tornar as ações executadas por agentes humanos e agentes tecnológicos mais inteligentes. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.